Fala, meus amigos, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedor de outro clube, de outros clubes. Acabou agora lá o programa na TMC e eu não aguento mais ser zoado naquele programa quando a gente vai falar do São Paulo. Vocês viram o vídeo aí do Huracan, Bacan, lá numa reunião na casa de não sei quem, acho que era do Caboclo lá, que vai ser candidato a presidente. Você viu que coisa. Vocês viram o vídeo? Que constrangedor. Eu não vou rodar aqui porque já vi no programa e me deu até náusea. Né? Um constrangimento. Porque, na verdade, aquilo que eu falei no programa, eu vou repetir para vocês aqui. Eu não tenho nada contra, eu acho que a história do São Paulo é muito bonita, né? Esse canto aí foi um canto que era uma outra letra, aí depois mudou para essa do Bacan aí, que era cantada na década de 30 na arquibancada. Eu acho que é importante você ter história do clube, é importante você preservar determinados valores. Isso para mim é muito claro, né? Você tem que respeitar o passado de uma instituição no tamanho do São Paulo. O meu problema, o que me incomoda é que a gente está em 2026 e um grupo político que se diz oposição, sei lá se é oposição, se não é que São Paulo tem oposição até quando lhe convém, né? Se usar esse tipo de canto, assim, que para mim significa exatamente o que é a modernidade desses caras que estão no São Paulo hoje. Toda a modernidade, a visão para frente, os visionários estão representados nesses senhores aí cantando aquela música constrangedora. E eu não sei se você viu o vídeo, fica todo mundo meio constrangido e bacana. Então, meu amigo, é o que a gente está falando no programa lá, toda vez que acontece que tem uma notícia assim, por exemplo, você vai falar do Santos, é a mesma coisa, você vai falar do Corinthians, é a mesma coisa, é transfer ban. Toda vez que acontece isso, a gente tem uma brincadeira lá que a gente fala, é gol do Palmeiras. Enquanto tudo isso acontece, é mais um gol do Palmeiras. Então esse Bacan, Huracan, não sei o quê, funicolar, é um gol do Palmeiras. O que eu quero dizer com isso? Enquanto a gente fica parado no tempo, com esse tipo de constrangimento, o Palmeiras vai nadando de braçada. Palmeiras e Flamengo vão nadando de braçada. Então é isso que, uma coisa é ter história, eu acho importante, vou repetir, eu acho importante ter a história do clube, você conservar determinados valores, mas esse tipo de coisa... E aí, quer comemorar notícia boa? Sabe qual foi a melhor notícia do São Paulo hoje? Que a taça das bolinhas é do São Paulo, a justiça determinou que é do São Paulo. E tem gente que vai comemorar, se o Casares fosse presidente, já tinha que ter postagem dele, do lado de um papelão da taça de bolinhas, dizendo mais um título... A gestão Casares conquistou mais um título, campeão da Copa das Bolinhas. É isso. Esse é o constrangimento que a gente é obrigado a passar como torcedor do São Paulo. Por isso que eu falo pra vocês, eu não tenho esperança nenhuma. Aí o Ben já fica me zoando. Mas pra você tudo tá ruim. Aí entrou o noticiário do Corinthians, a renovação do Depay, que até agora não saiu, as dívidas, transfer ban. E ele pistola, eu falei, pra você tudo tá ruim? Comemora aí o transfer ban, o Memphis... É isso, gente. Enquanto isso, os caras estão nadando de braçada, o Palmeiras está nadando de braçada. E a gente aí passando vergonha, sendo constrangido, comemorando taça das bolinhas. É isso. Vou falar de tudo isso. Aproveita aí, em Dia dos Pais chegando. Golcase, os produtos da Golcase. Hoje eu tô com meu copo especial da Golcase. Tem um monte de produto em promoção para você conferir, dar o seu presente no Dia dos Pais, hein? Tá chegando aí o presente mó legal que você pode colocar o nome do seu pai, com o time do coração dele. Não só São Paulino, né? Não só São Paulino, pai de outros clubes. Se você tem um pai que torce para um time diferente do seu, ou se você não quer dar presente sobre clubes, dá pro seu presente pro pet do seu pai, pro seu cachorrinho que você tem ali que seu pai gosta, tem o presente para ele, mochila, mala, copo, caneca. Tem um monte de produto legal, tá na descrição do vídeo, você já vai aproveitar nesse link que tá na descrição, você já vai aproveitar o cupom GOLBAROLO. O Odair José dos Santos e o Carlos André Felipe Vieira nos ofereceram o Pix, muito obrigado, agradeço, faço questão de dizer o nome das pessoas, o nosso apoio-se também tá no primeiro comentário fixado e também tá na descrição do vídeo, se você quiser nos ajudar, tudo é revertido pro próprio canal, tá? No vídeo de ontem falamos sobre a tragédia envolvendo a família do Nicolas, envolvendo o Nicolas e a família do idoso, do senhor que morreu no atropelado. E eu vi os comentários e muita gente concordando comigo em relação ao péssimo momento que o clube vive como instituição. Tudo acontece de ruim no São Paulo. É impressionante. E aí algumas pessoas achando que ele não teve, que não estava tirando racha, que pela imagem dá pra... Bom, é todo tipo de opinião. E aí eu fiquei chateado que eu vi algumas reportagens na TV ontem completamente tendenciosas e
e não dizendo, não atualizando a informação. Que o cara, a testemunha, falou em juízo que não tem nada. Ele perguntou se os caras estavam tirando um racho. Ele não afirmou, ele não viu que os meninos estavam tirando um racho. E isso está no depoimento da testemunha. E eles, os jogadores do São Paulo, Felisberto lá e o Nicolas, falaram que estavam numa velocidade superior antes do acidente. Depois eles estavam numa velocidade normal e tem um aplicativo no celular dizendo que ele estava a 50 km por hora. E isso tudo vai ser investigado. Mas eu vi muita gente já. Porque a família da vítima é humilde, aparentemente humilde. Ele deixou uma viúva que está em cadeira de rodas. Então, eu acho que o São Paulo também podia ajudar de alguma forma essa família, ver a situação dessa família que perdeu um ente querido de uma maneira trágica. E aquilo que eu falo para vocês é uma situação muito complicada para todo mundo, para todos os envolvidos. Eu acho que, pelo que está se encaminhando, não tinha racha, eles não estavam tirando racha, porque aí a história é outra, aí a história muda. Se por um acaso a perícia determinar que foi racha, o que eu não acredito, pelo menos a própria testemunha falou que não, é uma outra história, mas analisando tudo que a gente tem de informação até agora, é uma tragédia para todo mundo, é uma notícia ruim para todo mundo. A gente perdeu uma vida, um senhor que perdeu uma vida, e um menino de 19 anos que tirou a vida de um senhor, então é trágico para todo mundo. E o São Paulo não estabeleceu um prazo, só atualizando as informações para você, o São Paulo não estabeleceu um prazo para ele voltar, ele vai ficar até melhorar a cabeça. Se ofereceu ajuda psicológica, né? O São Paulo vai esperar o processo judicial, o que vai acontecer. E o São Paulo colocou psicólogo à disposição dele, vamos ver como é que vai ser. Muito, muito triste. O Macis e o Rafinha conversaram com ele, imagino como deve estar a situação na cabeça desse menino. Eu imagino como está a situação da família da pessoa que perdeu o senhor. A esposa dele é uma senhorinha de cadeira de rodas. Então, eu acho que o São Paulo podia ver com carinho alguma coisa para pelo menos ver como é que está essa família, como é que... Né? É uma situação terrível, gente, uma situação terrível. Eu vou atualizando vocês, vou passando as informações para você. Olha só o que nós, São Paulinos, somos obrigados a comemorar, muito entre aspas, esse comemorar. O Cauli, o Pereba que veio do Bahia, não joga faz 6 jogos, e aí, por causa disso, o São Paulo vai economizar mais ou menos 3,5 milhões, porque ele não pode atingir uma meta que foi estipulada no empréstimo. O que era essa meta? 40 jogos ele teria que jogar pelo menos 45 minutos. Ele fez 13 jogos até agora e o São Paulo só entra em campo no máximo mais 25 vezes, ou seja, ele não vai cumprir essa meta. Mas nem tudo é boa notícia, mais uma vez entre muitas aspas. Ele pode atingir a primeira meta de empréstimo que obriga o São Paulo a exercer a cláusula de compra, a obrigatoriedade de compra. Para isso, ele tem que jogar 45 minutos em 20 jogos, ou seja, 7 partidas. Aí o valor, 2 milhões de euros, mais ou menos quase 13 milhões de reais. Então, olha olha a situação que o São Paulo se encontra. O São Paulo contrata mal, contrata um jogador horroroso, que até agora não mostrou para que veio, paga, aí estipula as metas, o cara não bate as metas, você comemora, porque o cara não bateu a meta, porque senão você vai ter que pagar mais para esse cabeça de bagre. Só que a contratação é tão mal feita que você ainda corre o risco de ter que pagar por esse cabeça de bagre quase 13 milhões de reais, caso ele faça aquilo para que ele foi contratado, ou seja, jogar futebol. Então, olha isso, a diretoria contrata mal, aí respira aliviada, porque os caras que eles contrataram foi mal e não joga. Não joga porque é ruim. E aí não bate a meta. Então eles economizam. Sim, olha que loucura. Isso não é um retrato da gestão do São Paulo, gente? Não é um retrato de como o São Paulo é administrado? Agora tem cara lá dentro rindo à toa, porque vai economizar aí, porque o cara não bateu meta, gente. É inacreditável. Cara, a última vez que ele jogou foi no jogo contra o Fluminense, no dia 16 de maio. Ficou fora 4 jogos porque teve lesão muscular. E aí não foi mais utilizado, o Dorival não quer saber dele, não deve estar treinando bem pra caramba. Chegou no final do ano por empréstimo, o São Paulo descontou 3 milhões que o Bahia devia por causa do Nestor e do Michel Araújo, então não teve dinheiro envolvido, o São Paulo descontou ainda o dinheiro que podia receber. Entrou, o Cauli jogou 20 vezes, fez um gol de pênalti, acho que ele quase perdeu o gol de pênalti.
E a diretoria está comemorando o fracasso. Eles estão comemorando o próprio fracasso. Não é surreal isso, gente? Eu vi essa notícia, juro que no primeiro momento eu fiquei feliz. Pô, o São Paulo vai economizar. Eu fiquei pensando, pô, vai economizar porque o cabeça de bagre não jogou. Ah, mas ele pode jogar ainda. Aí você tem que pagar 13 milhões no Cauli. Ah, meu Deus do céu, cara. E aquilo que eu falo pra vocês, o Rogério Ceni é o maior São Paulino de todos, que ele não queria liberar o Cauli pro São Paulo. Acho que ele pensou tão no bem do São Paulo que ele falou, não vou mandar mais um cabeça de bagre pra lá, deixa ele aqui comigo, aqui no Bahia. É isso, gente, nós vamos ter que comemorar isso. E aí parece que o cabeça de bagre, outro cabeça de bagre do Tapia, que renovaram o contrato, que também brigaram pra caramba pra tê-lo, vai mesmo pros Estados Unidos. Que agora o staff do Tapia resolveu responder ao São Paulo. Porque o São Paulo estava cobrando uma definição e os caras não estavam nem respondendo pro São Paulo, pra diretoria do São Paulo. Parece que agora ele vai. No programa eu falei que no dia que ele for eu vou ter que sair mais cedo do programa, que eu me comprometo a levar ele pro aeroporto. Eu vou de carro, eu levo ele aqui, ó. Eu ponho ele aqui em cima e levo pro aeroporto, esse cabeça de bagre. Embora, entre dois cabeças de bagre, entre ele e o André Silva, que é um cabeça de bagre premium, é um outro nível de cabeça de bagre, eu se pudesse escolher, eu escolheria o Tapia. Ficaria. Olha o nível, gente. Olha o nível do André Silva. Eu escolheria o Tapia. Então ele deve acertar a saída dele. Aí o São Paulo comemora, diminuiu a folha de pagamento. Vai por empréstimo, quer ver? O Tapia vai por empréstimo. E aí o São Paulo, a opção de compra é 8 milhões, mais ou menos 8 milhões. Opção de compra fixada em 8 milhões. Então, 8 milhões de reais. Ele não vai. 1,5 milhão de dólares. Ele não é obrigação de compra. Ele vai por empréstimo e aí tem opção de compra. Imagina você pegar 8 milhões no Tapia. Quem que vai querer dar 8 milhões no Tapia? Pelo amor de Deus. E para finalizar, só falando da outra boa notícia, que agora a gente comemora isso. O São Paulo pagou o transfer ban do Marcos Antônio, primeira parcela. Agora vamos ver como é que vai pagar as outras. Pagou o transfer ban. Só que até agora, às 8 da noite, pelo menos quando a gente estava no programa no ar, no site da FIFA ainda não caiu o transfer ban. Então não pode ainda registrar o Domingos Duarte e o tal do Iago. Mas deve poder registrar nas próximas horas, eles devem estar à disposição aí. Sério, gente, olha o que a gente comemora. A gente está comemorando que pagou o transfer ban. A gente está comemorando que pagou o transfer ban. E aí vai poder escrever o Iago e o Domingos Duarte. É isso. Mas vamos comemorar. A taça das bolinhas é nossa. Ai, meus amigos. E para finalizar, um recado que pode salvar seu carro da Blitz, tá? Presta atenção, você que é motorista em São Paulo. O prazo do licenciamento tá aí. E tem gente que não sabe, mas com o IPVA em atraso, o licenciamento não sai. O que você faz? Você baixa o aplicativo do Gringo, aí consulta a sua placa para conferir se quando vence o seu licenciamento, parcelar o IPVA, IPVA atrasado, as multas. E se você achou algum débito, você faz o seguinte, o Gringo parcela para você em 12 vezes no cartão. Você usa o cupom BAROLO20, aí você garante 20% de desconto nas taxas de parcelamento acima de 10 vezes. Licenciamento vencido é um risco, o seu veículo pode ser retido numa blitz, não deixe isso acontecer, aí você baixa o aplicativo do Gringo que está no primeiro link da descrição, ou também, se você estiver vendo pela TV, o QR Code está aí, tá? Então aproveita, o Gringo é o super app, super aplicativo amigo do motorista. Meus amigos, voltamos amanhã então com as novidades, vamos ver, que dia é amanhã? Amanhã é quinta? Bom, o jogo é só sábado. Vamos comemorar, gente. A taça das bolinhas é nossa. E eu ia terminar o programa cantando Huracan, Bacan, Funiculi, Funicolar, mas eu já fiz isso no programa, passei uma vergonha danada. E realmente é triste. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior, vendo a situação do São Paulo. Fique com Deus. Forte abraço, a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.